Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas, está entrando no ar Esporte em Debate. Até às 7h30 da noite, muita informação, opinião e debate. E você participa através do WhatsApp 97102-1493. Anotou? Vou repetir. 97102-1493. Participe e mande para cá suas mensagens. No Fala Galera de hoje, você vai participar das enquetes do dia. E hoje nós temos aqui para você: qual a sua expectativa para o duelo de amanhã entre Guarani e São Bernardo? Existe favorito? Opine. 97102-1493. 97102-1493. E para você que é pontepretano, Alberto Valentim, tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo. Vai fazer falta na beirada do gramado? Opine. 97102-1493. 97102-1493 é o WhatsApp para você mandar mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. JP Galvão deu entrevista e comemora o seu momento com a camisa alviverde. JP Galvão, projeto duelo do Guarani contra o São Bernardo. JP Galvão convoca a torcida para o jogo no Brinco de Ouro. Em busca da segunda vitória consecutiva, Guarani recebe o São Bernardo amanhã, às 5 horas da tarde, no Brinco de Ouro, com transmissão ao vivo na TV aberta, na tela da Band. Elenco alviverde finalizou preparação na manhã de hoje. Sem nenhum jogador suspenso, Marcelo Fernandes terá força máxima para a partida contra o Bordeaux. Tendência é que o treinador repita a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. Além de desafiar o tabu de nunca ter vencido o São Bernardo na história, Bugre também busca a primeira sequência de 2 vitórias consecutivas em 2025. Fora das 4 linhas, Bugre não chega ao acerto com David Braz. Zagueiro de 37 anos agradeceu a oferta alviverde, mas diz estar focado somente no Mirassol. Destaque no portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Diretoria faz promoção de ingressos para o duelo contra o São Bernardo. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Suspensão
impede reencontro de Alberto Valentim com o Ituano. Treinador não estará no banco de reservas diante do ex-clube na próxima segunda-feira. Maguinho retornou aos treinamentos nesta sexta-feira e tem chances de ficar à disposição para o duelo contra o Galo de Itu. Caso seja poupado, lateral direito deve abrir uma vaga aí para João Gabriel. No sistema defensivo, João Gabriel, menino da base. Pacheco, com desconforto muscular, segue como desfalque. Cerca de 4.900 ingressos serão destinados aos torcedores da Ponte no estádio Novelli Júnior. Preços variam entre R$15 e R$30 para a torcida alvinegra. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Dúvida: Maguinho prevê confronto equilibrado contra o Ituano. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A presidente Leila Pereira negou mais uma vez qualquer tipo de contato da CBF com o Palmeiras sobre o técnico Abel Ferreira, que foi cotado nas últimas semanas para assumir o comando da seleção brasileira. O evento relativo à disputa da Copa do Mundo de Clubes. Leila reforçou o que já havia dito no dia 30 de abril. Avisou que continuou sem receber consultas da CBF e rechaçou qualquer possibilidade do técnico português deixar o Palmeiras. Abel tem contrato até o fim de 2025 com o Verdão, mas a Leila revelou que há negociações em curso para que o vínculo seja estendido até o seu mandato, que termina em 2027. Pauta 2. Times brasileiros têm pior aproveitamento no atual formato da Libertadores e da Sul-Americana. Equipes do Brasil conseguiram apenas 40% dos pontos na atual Sul-Americana. Pior marca após as 4 primeiras rodadas desde 2021, quando a competição passou a ter fase de grupos. Pauta 3. Xabi Alonso está de saída do Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga na temporada 2023-2024. Ele deixa o clube após 2 anos e meio. O treinador espanhol tem acerto encaminhado para substituir Carlo Ancelotti no Real Madrid. O anúncio foi feito pelo Bayer Leverkusen na manhã desta sexta-feira. Xabi Alonso já era cotado como substituto de Ancelotti no Real Madrid e tinha acordo para deixar o clube alemão ao fim da temporada. Pautas. Notícias. Não tem ligação com os clubes de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. E no programa de hoje você vai concorrer a presentes: 2 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. E 2 ingressos para Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Serão 2 ganhadores. 2 ganhadores. O primeiro ganhador: 2 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a faixa estendida para você ouvir a Rádio Bandeirantes. O segundo ganhador: 2 ingressos para o Termas de São Pedro, mais o rádio portátil da Mundial. Como você faz para participar? Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no chat.
Quando você entrar no canal de vídeos, onde o pessoal deixa o comentário, está fixado no topo ali da página um link. Você vai clicar nesse link, vai aparecer uma outra página, um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Uma informação importante: a entrega dos presentes é somente para o ganhador. Ou no caso de hoje serão 2 ganhadores. Então, se você não pode comparecer, são 3 dias úteis. Hoje é sexta-feira, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde e das 2h30 até as 5h30. Esses são os 2 horários para você retirar os presentes. Se você não pode vir buscar, então, por favor, não participe, porque senão você pode ganhar e aí vai tirar a vez de alguém que pode vir aqui buscar os presentes, tá bom? E você que pode vir buscar, pode participar, participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos, nesta sexta-feira, ao Fala Galera. Qual a minha expectativa para Guarani e São Bernardo amanhã com transmissão pela tela da Band? Olha, Batista, eu torço muito para que o Guarani vença, porque precisa vencer. Inclusive, se vencer, ultrapassa o São Bernardo, que tem 5 pontos. A minha expectativa é de muita preocupação, porque ainda não dá para saber qual o trabalho, o sentido, a organização do time do Guarani, não é? Melhorou no primeiro jogo e espero que continue assim. A torcida é para que vença, mas, Batista, sinceramente, é muito difícil fazer um prognóstico de um time dirigido por um treinador que a gente não sabe efetivamente o que vai apresentar. Espero que vença. E nos lados da ponte, se o Valentim vai fazer falta no banco, sempre faz. O comandante é o comandante. Agora, pode ter certeza que o time vai estar bem orientado com o Douglas. Tudo foi combinado e será combinado antes dos preparativos, do treinamento a pronto. Eu não tenho dúvida que o Douglas dá efetivamente conta do recado. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, o comandante à beira do gramado, no caso do Valentim está suspenso, faz falta sim, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, pelo meu aqui atômico, 17h12 desta sexta-feira, dia 9 de maio do ano da graça de 2025, e rapidamente um abraço aí a todos os amigos que estão com a gente aqui no Esporte em Debate. Qual a sua expectativa para o duelo de amanhã entre Guarani e São Bernardo? Existe favorito? O jogo é muito equilibrado, a minha expectativa é de vitória do Guarani. Acho que a vitória inicial quebrou a inércia, quebrou e interrompeu uma sequência muito negativa de 3 vitórias nos 3 derrotas nos 3 primeiros jogos do Guarani na Série C. Isso é muito perigoso, mas o Guarani tratou de reverter no domingo passado, ganhando do Botafogo da Paraíba, e agora vai para um jogo equilibradíssimo contra uma equipe que tem o mesmo número de pontos que tinha o Botafogo quando visitou o Guarani na semana passada, ou seja, o São Bernardo tem 5 pontos ganhos e o Guarani está nos seus 3 de uma vitória apenas. Ganhando, ultrapassa, perdendo, vai ver uma distância quilométrica a separá-lo do São Bernardo, pegando só o confronto direto com o São Bernardo. Ganhando o jogo, o Guarani fica ali
no limiar da zona de classificação entre os 8. Eu acho que a semana de trabalho foi muito boa, mais leve, mais produtiva. Um grande peso foi tirado dos ombros de todo mundo, dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica, e a minha expectativa, portanto, com visão otimista que sempre tenho, é da segunda vitória consecutiva do Guarani dentro dos seus domínios, nesse recorte aí curto, né? Curto, de 2 jogos em casa, mas é uma sequência que, se somados os 6 pontos, vai fazer uma diferença tremenda, absurda lá na frente. E no Fala Galera da Ponte, o Alberto Valentim vai fazer falta no banco da Ponte? Por que a pergunta? Porque ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Está suspenso o Alberto Valentim. E aí não vai estar no banco exatamente contra a equipe que ele dirigiu recentemente. Aliás, o último time que ele dirigiu antes da Ponte, né? Então seria bom ter o Alberto lá, rever lá o pessoal da comissão técnica, aqueles que sobraram, diretores, funcionários, né? Ele é muito benquisto, apesar do que acabou acontecendo na Série B do ano passado, mas ele é muito querido em Itu. É um treinador, é um moço muito sério, faz tudo direito, um cara muito correto na profissão e muito talentoso. Seria legal ver o Alberto enfrentando pela primeira vez agora, né? Depois de ter saído do Ituano, o seu ex-clube mais recente. Vai fazer falta. Ele é muito participativo, ele dá pilha no time, ele orienta o tempo todo, ele observa, mas quem sabe, né? Deve ser o Basílio que vai estar lá com o rádio comunicador. Quem sabe o Alberto vendo de cima, deve ter lá um camarote para ele, tenho certeza que vai ser muito bem tratado. Quem sabe olhando de cima ele tem até uma visão panorâmica melhor. Eu, por exemplo, da beirada do gramado eu não enxergo nada. Não é que eu não enxergo por deficiência visual, não. Eu não consigo ver o posicionamento, não consigo ver o desenho tático, nem da minha equipe, nem do adversário. Eu acho que é ruim isso daí. Porém, é o que temos. O treinador ficar no banco, tem que ficar enchendo o saco do Bandeira, do quarto árbitro. E o que ele menos vê é futebol. Acho até que ele recebe umas dicas do pessoal de apoio que fica numa visão privilegiada com a visão de cima, para ver efetivamente o movimento da bola. Agora, como o hábito é esse, como a cultura é essa, como já está todo mundo acostumado, inclusive os jogadores, com o treinador ali a todo momento passando orientações, eu tenho que dizer que ele vai fazer falta sim, e eu espero que sem o Almirante no banco, ou no Leme, que o time da Ponte, na segunda-feira lá em Itu, não seja uma nau sem rumo. Batista. 17h17 está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7 e também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós. E você que quer concorrer aos presentes de hoje, entre lá no chat, tem lá fixado no topo da página um link. Clique no link, vai para um formulário, preencha o formulário e você já estará concorrendo. O sorteio será em algum momento dentro deste programa. São 2 ganhadores, 2 ingressos do Hop Hari, mais um rádio portátil para o primeiro ganhador e para o segundo ganhador, 2 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil. Participe e boa sorte. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h23 em Campinas. Esporte em debate nesta sexta-feira, até às 19h30. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos
sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h25, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa tarde. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, CH. Um ótimo programa para vocês, um excelente final de semana para todos nós. O Alberto Valentim vai fazer falta sim na beira do gramado, mas pode cravar de novo aí, Batistão. Ponte 2, Ituano 1. E gostei durante a semana aí, o chute no vazio. Repercutiu, hein, Batistão? Chute no vazio. Um abraço, até mais. Xandão Fera. Até mais. Abraço para você, Xandão Fera. Foi você que fez exatamente essa colocação, né? Do chute no vazio. E aí realmente deu uma repercussão gigantesca. Parabéns aí pela observação. Jean Dias, né, que fez o chute, segundo o Xandão Fera, o chute no vazio. E aí ele fez o passe pro Maguinho, que depois, na sequência, resultou após o cruzamento no gol do Dudu. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Band. JP de Moraes, Padre Anchieta. Parada difícil pro Guarani amanhã, mas eu acho que a gente ganha 2-0. É só não deixar os caras chutar no gol, né? Bom final de semana. Abraço, muito obrigado, JP de Moraes. Ouvinte participando. Boa tarde, amigos da Band. Informação. David Braz já está contratado. Bases salariais já estão acertadas. E o mesmo sairá em definitivo do Mirassol em rescisão amigável. E será apresentado como novo zagueiro do Bugre. Abraço, Mauro, Nova Europa. Ô Mauro, no futebol a gente já está acostumado a certas reviravoltas, né? Mas eu tenho informação segura de que Guarani realmente estava interessado, fez o contato, mas o jogador desistiu. Tem contrato com o Mirassol, vai continuar no Mirassol e não virá para o Guarani. 37 anos e ele é quem desistiu. O Guarani tinha seu interesse, fez o contato, mas ele, junto com o staff dele, decidiram a permanência para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e não virá para o Guarani para disputar a Série C. Agora, a janela vai abrir dia 2 de junho. Pode ser que no meio do caminho tenha uma reviravolta. Mas a informação de hoje é de que o jogador desistiu do negócio. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu discuto. Estou especialmente hoje, bastante chateado, viu? É o seguinte, por causa da minha filhada. Nasceu minha filhadinha e o meu compadre e a minha comadre lá discutindo por causa do nome da menina. Porque o meu compadre, ele é fã da Jane Fonda.
E a minha comadre é fã da Cássia Kiss. E aí arrumaram uma confusão lá, porque a comadre queria Cássia Kiss e o compadre queria Jane Fonda. Não chegaram a um acordo. Aí entrou um mediador e deu uma sugestão. Acabaram pondo o nome da menina. Isso me chateou muito. Sabe o nome dela ou não? Pegou o Kiss, da Cássia Kiss, e pegou o Fonda, da Jane Fonda. Ficou Kiss Fonda. Belíssima atriz, né? Então, ficou Kiss... Kiss Fonda. Kiss Fonda. Não, Kiss Fonda. Fonda. Kiss Fonda. Hoje é sexta-feira, né, Tigrão? Vale esse tipo de piada infame. Você já pensou a menina agora, quando estiver lá no Jardim da Infância, e a professora fazendo a chamada, Luísa Faria. Aí ela fala lá, Luca de Mônaco. Aí ela fala lá, Giovana Gomes. Aí vem a minha sobrinha, a minha afilhada. Que se fonda. Que se fonda a senhora, professora. Não fica legal, né, Batista? É que não é Kiss, é Kiss, né? Então não tem o I, quer dizer, não dá esse cacófono aí, não dá certo. Mas você também, isso aí você tem que falar pro Chico Anísio, pô. Se você conseguir falar com ele, fala que não dá liga, você vem falar pra mim, pô? Bem, são 17h30 em Campinas. Tá dizendo aqui o ouvinte Batista equipe Band. Sou ouvinte Band diariamente, todos os dias, 17 horas até o final. Gostaria de adquirir um rádio pagando. Há essa possibilidade? Sim ou não? José Carlos de Silo. E ele manda aqui o endereço e manda também o CPF, aliás, o CEP. CPF não, manda o CEP. Aguardo resposta na medida do possível. Parabenizo, 88 anos. Olha, a Rádio Bandeirantes não vende rádios, né? Os rádios são para sorteio. Então não tem como fazer a venda do rádio. Mas vou incluir aqui o seu nome aí nos próximos sorteios. Quem sabe você vai ser sorteado e aí você não precisa comprar, né? Você ganha o rádio, tá bom? Posso ajudar o nosso ouvinte? Um abraço para você, muito obrigado. Posso ajudar o nosso ouvinte? Pode ajudar. Na Barão de Jaguara, ali praticamente em frente ao tradicionalíssimo mercadinho da Barão de Jaguara, tem uma loja de produtos eletrônicos. Então, periféricos para computador, impressoras, computadores, né? Acessórios, fones de ouvido. Uma loja pequena, muito bem montada. Pode dizer, o Tigrão da Rádio Bandeirantes comprou o rádio dele aqui e eu quero ver as opções que vocês têm, mas aí testa lá. Eu mandei ligar para ir buscar, logicamente, a faixa estendida. É esse que eu quero. Aliás, é o que eu uso aqui para fazer o nosso retorno. Então é quase na frente do Mercadinho Campineiro, que quem está descendo a Barão de Jaguara, o Mercadinho está do lado direito. E essa loja de produtos eletrônicos é que tem vários modelos e vários preços de rádios. Mas rádios de altíssimo nível. A qualidade que eu tenho aqui é de estúdio, né? É de cinema. Então entra lá, tem eu ouço a Rádio Bandeirantes, eu quero um FM que pegue a faixa estendida, e o Tigrão lá da Bandeirantes comprou o rádio dele aqui. Eu quero ver os modelos que vocês têm e que pegam a faixa estendida. Nossa, ele vai ficar maravilhado. E os preços são bons. Eu nem vou falar o nome da loja para não ficar aqui, né, fazendo jabá, que não é o caso. Paguei o meu lá no cartãozinho de débito bonitinho. Então, não é jabá, não. Mas é que eu estou dando essa dica para outros ouvintes, porque eu também fui lá no grande amigo Wagner Ferreira, na Eletrorar, lá em cima, perto da estação, né? E o Wagner não tinha mais o rádio, vou ver se eu vou comprar ou não, estava meio macambúzio, surumbático.
Tava meio demencial. Falei, Wagner, não tem problema. Se você receber uma remessa, me liga que eu quero comprar o rádio e gostaria de comprar de você, que é um amigo de décadas. Como o Wagner não me ligou, acho que ele não recebeu. Então, um dia eu estava pelo centro perambulando e acabei vendo aquela loja, uma loja pequena, pequenininha. Até acho que vou comprar uma impressora lá também, que a minha abriu o bico, mas não comprei ainda. Pode entrar que você vai ficar maravilhado e todo mundo que está nos ouvindo aí. Vocês vão acabar com o estoque lá, porque tem pequeno, médio, grande, tem de gabinete, tem um rádio que imita um rádio raiz, é um rádio retrô, só na caixa, só no gabinete dele, mas o maquinário dele, quer dizer, o equipamento eletrônico é de última geração, é sensacional. Pode ir lá, pode passar que você vai ficar... Tem outras lojas, eu tô falando essa onde eu comprei o meu, mas vá lá e diga, ó, ele falou no ar que comprou o rádio aqui, tá muito satisfeito, mas eu quero com a faixa estendida. Ele testa na hora, você vai lá, procura digitalmente o 85.7, entrou, ó, o Batista falando aí, é esse que eu quero, embrulha que eu vou levar. O Tigrão para o Tigrão, aqueles 2 atores antigos, famosos que se casaram e criaram a maior confusão. A Suzy Rego e o Paulo César Grande. Nasceu o filho... Vai devagar, hein? Junção de nomes. Olha aí o que você arrumou, Tigrão. Agora vai devagar. Vem. Vai devagar. Agora vem... Tá vendo como é que é? Como é que chama a criança? É só puxar o fio da meada, né? A junção. Olha, aqui tem nome esquisito, tem. Nós estamos brincando aqui, o Tigrão fez uma piada. Mas tem pais que não têm sem noção. Eles fazem a junção como aquele que chamava Wagner e a esposa chamava Regina. E nasceu a menina. Não fala isso. O começo do nome do Wagner e o final do nome da esposa dele, a Regina. E colocou o nome na menina. Tá louco. A vida inteira ela vai sofrer bullying, né, pelo nome. E o apelido dela é Perseguida. 17h36, informações da Ponte Preta. Chegando, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. A Macaca vai assistir de camarote, né, os jogos do fim de semana, porque só entra em campo lá na segunda-feira, 7h30 da noite, no estádio Dr. Novelli Júnior contra o Ituano, fechamento da 5ª rodada da Série C. Ponte e Ituano chegam com campanhas idênticas e excelentes campanhas, né? Até aqui em 4 jogos, são 3 vitórias e um empate. Para o jogo contra o Ituano, o técnico Alberto Valentim, que até outro dia era técnico do Ituano, ele não vai estar no banco, né? Ele está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo na vitória para cima do Anápolis, por isso cumpre suspensão automática. O Douglas deverá ser aí o seu substituto no banco de reservas comandando o time. Outro que está fora, o Arthur, lateral esquerdo, foi expulso na partida contra o Anápolis, também cumpre suspensão automática. Havia uma dúvida, ainda há uma dúvida sobre a presença ou não do Maguinho, né? Maguinho levou uma pancada no treino de quarta-feira, era dúvida, mas retomou os treinamentos nesta sexta-feira. Mas ainda não é certeza se vai para o jogo, somente se tiver 100%. Caso seja poupado, o João Gabriel deve ocupar a vaga na lateral direita, porque o Pacheco, com desconforto muscular, segue como destaque. Ponte Ituano e Ponte Preta no próximo jogo, na segunda-feira, com quase 5 mil ingressos disponíveis para os torcedores ponte-pretanos, né? 4.900 é a carga de torcedores. A expectativa é que esta carga seja toda vendida. Um grande número de torcedores da Ponte Preta presentes lá no estádio Novelli Júnior. Os preços variam entre R$15 a R$30 para a torcida visitante. É a Ponte Preta de olho nos jogos da rodada e na preparação para o jogo contra o Ituano para se manter muito bem, obrigado, na ponta da tabela desta Série C do Campeonato Brasileiro. As informações da Ponte Preta aqui no Esporte em Debate.
São 17h39. Final de semana de churrasco. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Todos os sábados e domingos tem um saboroso churrasco no almoço self-service premium. Deliciosas carnes nobres, grelhadas, cortes suculentos, temperados com carinho e acabamentos diferenciados. Especialidade das carnes Estância 92. Confira o sensacional churrasco no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Aos sábados e aos domingos com self-service requintado. Sim, grande variedade de pratos incríveis para atender diversos paladares. Salmão, camarão, comida japonesa e muito mais. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Você tem lá estacionamento na Cônigo Cipião. É Boa Ventura do Amaral, esquina com a Cônigo Cipião, entrada pela Cônigo Cipião, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 17h40 e a ICH Ponte Preta pega o Ituano na segunda-feira, 19h30, Ponte Preta em tela. Diz a ICH. Batista, na segunda-feira contra o Ituano é a guerra dos técnicos, né? A gente não pode esquecer disso. Mazola Júnior conhece muito a Ponte, técnico atual do Ituano, e o Valentim, técnico da Ponte, também trabalhou muito tempo lá no Ituano. Vai ser muito interessante. Uma pena que o Valentim não vai estar no banco de reservas. E acho que faz falta sim. Mas o Douglas vai dar conta do recado, tenho certeza disso, a não ser que aconteça um desastre, um problema com a arbitragem. Eu acho que tudo que a Ponte precisava se preparar, e será assim neste sábado, domingo, o dia que antecede o jogo, tudo que foi combinado, traçado, esquematizado, o time vai tentar, de qualquer maneira, colocar em prática. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Então, não vejo maiores problemas, mas faz falta sim. E também espero, Batista, antes de falar do time que eu escolheria para começar a partida, que a torcida compareça. Eu tomei até um susto hoje, pela manhã, na nossa área, quando tive a informação, através do Vladimir Catarino, que 4.900 ingressos estão à disposição do torcedor da Ponte. Que legal que o Ituano disponibilizou à vontade. Não acredito nesse número. Acredito no máximo de 1.000 torcedores da Ponte, que é uma quantidade muito significativa, principalmente em relação a um jogo fora de casa. Então, eu acho que o deslocamento vai ser legal. Tomara que não aconteça nenhum tipo de problema, sem violência. Vamos aguardar o que vai acontecer e torcer para dar tudo certo, não é? Organização, segurança, enfim. E sobre o time, para pegar o Ituano embalado, Ituano que vem de resultados importantes, principalmente vitória fora de casa contra o ABC 3-2, eu não mexeria tanto assim não, Batista. Eu acho que se o Dudu se recuperar, que é a parte mais significativa para mim do time da Ponte, que é o meio-campo, eu repetiria, né? Lucas Cândido, Dudu, Elvis e Serginho. Na frente também não mexeria, já no banco de reservas, não é? Na frente Jean Dias e Toró, não tem muito o que mexer. Agora na zaga aí mora o problema, né? Na primeira linha os dois laterais podem... O Arthur não vai jogar, provavelmente vai ser o Barcelos, mas aí fica a pergunta, qual é a condição física do Barcelos? Essa resposta eu não tenho. Então aí é uma preocupação. E do lado direito até tem a possibilidade do Maguinho jogar. Tomara seja assim, senão provavelmente o João Gabriel, que foi testado, será o lateral direito. Ele tem qualidade, mas é um garoto. Num jogo pesado como esse, não dá para não destacar esse aspecto importante, né?
Então o time do Ituano tem uma transição muito forte, muito rápida, então é bom tomar bastante cuidado, porque pode efetivamente ter problema a Ponte no setor defensivo. Na zaga eu acho que é a mesma coisa, Emerson Santos, enfim, o Diogo no gol. É por aí, Batista, é mais ou menos por aí. Jogo difícil, complicado, mas a Ponte está preparada, como o Ituano também, para ganhar o jogo. Vai ser um pega muito interessante na próxima segunda-feira, Batista. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. A manutenção preventiva regularmente evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças você vai encontrar as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Acesse, encontre o número do WhatsApp e aí você vai falar diretamente com o vendedor. rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Bom, Tigrão, João Gabriel é quem está treinando aí durante a semana na lateral direita. Ainda tem mais um treinamento, jogo só segunda-feira, mas tudo indica que será ele o substituto do Maguinho, porque o Pacheco também está fora de combate. Mas tem a opção do Luiz Felipe, ali pelo setor. O que que muda? Saindo Maguinho e entrando João Gabriel. Saindo Maguinho e entrando Luiz Felipe. Lembrando que na lateral esquerda, obrigatoriamente, Valentim já terá que fazer uma alteração, aí não tem jeito, né? Foi expulso, vai cumprir suspensão o Arthur e o Barcelos vai fazer de lateral. Lembrando que no jogo contra o Concórdia, Danilo Barcelos jogou de lateral esquerdo e foi muito mal. Há muito tempo que ele não joga de lateral esquerdo. Joga numa outra função muito mais defensiva, muito mais de guardião da zaga do que propriamente de lateral esquerdo. Só que aí não tem opção, não tem o que fazer. A menos que o Valentim coloque o João Gabriel na esquerda, que já jogou, e coloque o Luiz Felipe na lateral direita. E aí, Tigrão? Mas daí tem que rescindir o contrato do Barcelos. Como é que eles vão explicar isso pro jogador, né? Ele vai de zagueiro, né? Não, o zagueiro também não tá jogando e nunca jogou. Só vocês que veem aí o Barcelos de zagueiro. Eu nunca vi ele de zagueiro. Nem quando a Ponte jogou com 3 zagueiros. Sempre o terceiro zagueiro foi o Emerson. E aí tinha mais 2 e esses 2 não eram, nenhum dos 2 era o Barcelos. Nunca vi. Vocês é que ficam aí, não, porque ele tá fazendo tá nada. Ele faz uma lateral esquerda e faz uma alternância com o Arthur. Ora um faz a segunda linha e o outro faz a primeira linha. E depois inverte. Então se tá o Barcelos mais adiantado, o Arthur fica. Quando o Arthur vai, o Barcelos fica, mas é lado esquerdo. Zagueiro, não. Não me comprometam. Não tem nem cacuete de zagueiro. Tem cacuete de meia, tem cacuetes e relances, repentes de volante, segundo, mas de zagueiro não. Não me comprometam. Eu não compartilho dessa opinião. Quero deixar bem claro. O jogo de futebol que eu vejo e os que eu vi, eu em nenhum momento vi o Barcelos fazendo uma função de zagueiro. Ele pode, no dinamismo do jogo,
Tá lá do lado esquerdo, o adversário vem pelo lado oposto, né, pelo lado direito da defesa da Ponte, ele vai fechar. Isso é beabá no futebol. E aí aparece lá, pode tirar uma bola de cabeça, mas escalado como zagueiro, não. É que quando a jogada vem de um lado, o lateral que está do lado oposto, sabendo que o companheiro que está do lado oposto vai sair para pegar e que um dos zagueiros vai sair para cobrir, aquele que está do lado oposto de onde está vindo a jogada, ele fecha para recompor a zaga, o miolo. É isso. Agora, zagueiro não. Eu compreendo a posição, respeito a leitura de jogo de todo mundo, mas não compactuo. Não concordo. Não é a leitura que eu tenho, não. Então, ele é lateral esquerdo que pode, aí sim, um segundo volante jogando mais por dentro, tentando organizar e às vezes até chegando mais pela faixa central, ali pela meia esquerda. Agora, segunda linha do lado esquerdo já fez muito e faz, e estava fazendo isso. Só que às vezes ele, às vezes o Arthur. Eles alternam, até para dar uma confundida no adversário. Então como é que você vai falar pro jogador que você vai improvisar o João Gabriel na esquerda para jogar com o Luiz Felipe na direita? E você vai dizer o que para ele? Você vai no banco. Pô, o cara que custa o que ele custa e com a qualidade que ele tem e com a experiência que ele tem. Não dá. Você racha o grupo. Então, se eles estiverem em condições clínicas e físicas, e tudo indica que está, porque já tem entrado, já tem ido para banco, já tem entrado, entrou, inclusive, na partida onde o Arthur foi expulso, né? Então, vamos lá. Não dá. Entrou contra o Anápolis. Não há essa possibilidade, na minha opinião. Então, Barcelos na esquerda, tá resolvido. Cansou, aí você, vou tirar o Barcelos porque ele arriou, não tem um especialista ali, aí eu vou improvisar. Mas de começo, eu não faria essa bobagem, essa besteira, de jeito nenhum. Aí sobra o lado direito. Primeiro, ali são 3 opções. A primeira, essa informação que o Catarino deu aí agora, ela procede. Ela procede. As fontes que ele tem são boas. O Maguinho treinou parte do jogo, sentindo um pouquinho, não estava pleno, mas hoje é sexta e o jogo é segunda-feira. O cara já treinou hoje. Aí tem mais um treino amanhã, depois deve ter só um recreativo no domingo, e aí segunda-feira joga e o jogo é à noite. Então, primeira opção, pode ser que o Maguinho ganhe condição. Não ganhou, não deu, sentiu, não passou na revisão médica, no teste. Aí as 2 opções são o João Gabriel e o Luiz Felipe. Eu escalaria o Luiz Felipe. Por quê? Marca melhor do que o João Gabriel. O João Gabriel apoia melhor, mas até a página 2 do livro, está sem ritmo, como está também o Luiz Felipe, mas está com mais ritmo do que o João Gabriel. Gosto muito do João Gabriel, acho que é um jogador de muita qualidade, mas para esse jogo de disputa de liderança, para esse jogo de pressão, o Ituano vai jogar em casa, companheiro. Não tem outra alternativa. Não é muito de se jogar para cima do adversário, o time do Mazola não é assim. Mas ele tem a obrigação de atacar e terá que atacar. Ele não vai se expor demais, mas ele tem que propor o jogo. Como a Ponte também vai querer propor. Então, eu acho que a Ponte vai ser muito pressionada, especialmente em determinados momentos da partida, como por exemplo no início. E aí, quem é que marca melhor? Quem é que segura mais a marimba? Quem é que tem uma compleição física melhor? Quem é que vai mais para a dividida? Que no corpo a corpo leva mais vantagem, que tecnicamente não é nenhum primor, mas é um jogador interessante, muito experiente, que joga de volante e de lateral. É o Luiz Felipe. Então, eu começaria assim, simples assim, com o Barcelos na esquerda e com o Luiz Felipe na direita. Isso se o Maguinho não for para o jogo. É isso que eu faria. Nas demais posições, vai meio do jeito que estava vindo, mantendo o Dudu como titular no meio, né, que vinha entrando muito bem com o jogo em andamento, e contra o Anápolis ele já foi titular. E atravessa um bom momento, sabe jogar, é rodado, é experiente e tem tudo ali para ir evoluindo, inclusive junto com o time, pela qualidade que ele tem que ter ritmo, tem que jogar
Tem que ter uma sequência de jogos. E aí o jogador vai crescer junto com o elenco e junto com a campanha. Então, eu faria o seguinte, não sei se a Beth faria, nem se o Reginaldo faria, mas eu faria Diogo Silva, Maguinho ou Luiz Felipe, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos. Esse seria... Ele entrou no lugar do Elvis para recompor a lateral esquerda no jogo contra o Anápolis, quando o Arthur foi expulso. Então vou repetir, sem interromper mais. Diogo Silva, Maguinho ou Luiz Felipe, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos. Lucas Cândido, que vem readquirindo o ritmo, Dudu, Serginho e Elvis. Jean Dias e Toró. Mas saibam os menos avisados que o Gé também treinou com o colete de titular, parte do treino de hoje. Parte, não o treino todo. Também pode ter essa surpresa aí. Mas eu acredito que de começo, Jean Dias e Toró. Isso é o que eu faria. Não sei se a Beth faria, se o Reginaldo faria, se o PC faria, se o Guilherme faria, mas eu faria. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente. É um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. 17h57, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos.
Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Atlético Nacional da Colômbia diante do Internacional de Porto Alegre, 3-1, nesta quinta-feira, Grupo F da Libertadores. O jogo foi realizado no estádio Atanásio Girardot. Placar, portanto, de 3-2, o Colorado acaba perdendo 3-1, né? Foi 3-1, Colorado acaba perdendo. O time do Atlético Nacional com Ospina, Román, Arias, Tecilo e Cândido, Campuzano, Uribe, depois Asprila, Cardona, depois Simão Garcia, Enestrosa e Biriarce, depois Rivero, Viveiros e Morelos. A equipe do técnico Javier Gandolfi. Já o Inter de Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, depois Ricardo Matias, Thiago Maia, depois Ronaldo, Bruno Henrique, depois Bruno Tabata e Alan Patrick, Wesley e Ener Valencia, depois Luca, a equipe do técnico Roger Machado. Atlético Nacional abriu o placar aos 38 do primeiro tempo com Viveiros, aos 9 minutos do segundo tempo ampliou com Biriarce, o Alan Patrick diminuiu aos 34, mas no finalzinho do jogo, aos 47, o Viveiros definiu a vitória do Atlético Nacional. Jogo que teve a arbitragem do argentino Facundo Tejo. Foi realizado na Colômbia, a vitória do Atlético Nacional, Libertadores 3-1 diante do Internacional. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h02 em Campinas. Participe do sorteio de hoje. Se você quer participar do sorteio, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no chat, fixado na cabeça do chat, tem lá um link. Clique no link e vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e você vai concorrer a 2 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Serão 2 ganhadores hoje, tá? 2 sorteados. O primeiro sorteado, 2 ingressos para o Hopi Hari, mais o rádio portátil da Mundial. O segundo sorteado, 2 ingressos para Termas de São Pedro, mais o rádio portátil da Mundial. Então, 2 ganhadores. E os ganhadores terão que comparecer pessoalmente em 3 dias úteis para retirar os presentes.
segunda, terça e quarta, das 9 até a 1 e das 14h30 até 17 horas e 30 minutos. Se você não pode vir buscar nesses 3 dias e nestes horários, então, por favor, não participe, porque você pode ganhar e vai tirar a oportunidade de alguém que queira participar, que queira vir, né? Que tenha condições de vir, tem tempo para vir buscar. Agora, se você vai poder comparecer, aí você participa, entre lá, preencha o formulário, é simples, é fácil e você já estará concorrendo. E boa sorte para você! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. Adriano Braga, de Serra Negra. Boa tarde, Batista. Você sabe se o Tigrão é parente do Papa Leão? Macaca 2-0. É o palpite do Adriano. Porque a pergunta, você acha que o Papa Leão XIV é parecido com o Tigrão? Por isso que você está perguntando se é parente? Não, a sua santidade é muito mais bela e bonita do que eu. A associação que ele tentou fazer é porque é leão com tigre. São dois felinos de grande porte. Essa foi a associação. Então, por exemplo, as pessoas costumam dizer, né? O leão é primo do tigre, né? A onça é tia da jaguatirica, né? Felinos da mesma família. Isso eu acho, e ele pode até depois confirmar se foi essa a brincadeira, saudável, sem nenhum problema, respeitosa, que ele fez. Eu acho que foi essa. Porque são dois felinos que... Outro dia o cara me ofereceu R$500 para eu entrar na jaula do tigre e depois na jaula do leão e dar comida na boca para ele, uns pedaços de carne. E eles estavam há uma semana sem comer, mas eles estavam meio amuados, mas estavam com fome. E me ofereceram R$500 para eu entrar e dar a carne mais na boquinha, primeiro do tigre e depois do leão. Falei, pô, mas você quer me... né? Porra, qual é? Entrar na jaula de um bicho faminto desse, ele não vai nem ver o que tá na minha mão, ele vai logo me comer vivo. Eu não vou fazer isso daí, não, mas é um trabalho, você tá precisando de grana, não tá? Você gosta de ter um extrinho aí para fechar o orçamento? Eu vou te dar R$500. Isso porque eu sou seu amigo. Muito amigo.
Muito amigo. Aliás, o Papa Leão XIV, ele esteve, Papa que é nascido lá em Chicago, mas viveu mais de 20 anos no Peru e com grande atuação na América do Sul, ele esteve aqui em Campinas, né? Para nossa alegria, para nosso orgulho. Ele é padre da ordem dos... Como é que é? Dos antonianos? Agostinos, desculpa. Dos padres agostinos. É que ali é a igreja de Santo Antônio. E ele esteve na igreja de Santo Antônio, aí há alguns anos atrás, aqui, na Avenida Saudade, próximo da gente aqui, uma igreja linda, lindíssima, com muita história, né? E com uma energia muito positiva. Ela me marca demais, que eu ia muito lá quando era garoto, mas muito, e gostava ainda mais de ir fora de qualquer celebração. Entrava ali para refletir e para fazer as minhas orações pessoais e particulares e para, sobretudo, pedir proteção em momentos, às vezes, da infância e da adolescência, muito difíceis. E é uma igreja linda, emocionante até. E ele esteve ali e eu ainda me emociono mais ainda com a igreja de Santo Antônio, na Avenida da Saudade, porque ali meus pais se casaram e ali na mesma igreja fizeram bodas de ouro, ou 50 anos, uma missa, uma celebração comemorando os 50 anos de casamento deles, que infelizmente já nos deixaram. Infelizmente, a saudade é muito grande. Então, legal, eu não tinha essa informação. Claro que o Papa, ele, né, o Papa Leão XIV, sendo eleito lá pelo Congresso dos Cardeais, aí toda essa informação vem à tona, o time que ele torce de beisebol, o esporte que ele gosta de praticar, onde que ele nasceu, onde que ele viveu, e aí veio essa gratíssima surpresa dele já ter vindo na nossa cidade, em Campinas, e numa igreja que me emociona toda vez que eu entro lá, que é a igreja de Santo Antônio. Foi sensacional. Ontem à noite, quando eu tive acesso a essa notícia, eu fui dormir até um pouco mais feliz, um pouco mais leve, né? Assim, com uma energia muito positiva ao ter tomado contato com essa notícia. João Busso, boa tarde, boa noite, Batistão, CH, Tigrão e Catarino, excelente jornada para vocês. Batista, seu áudio está tão baixo e às vezes com eco no YouTube, que tô achando que a dona Márcia esqueceu de colocar chimichurri na sua comida. KKKKKK. Chimichurri. Deus abençoe e forte abraço a todos. João Busso. João Busso, já passei para frente aqui, tá? Para dar uma ajeitada nisso daí. Tá dizendo que o meu microfone, não o som da rádio, mas especificamente o meu microfone é que está baixo. Mas ele se referiu, um abraço para o João Busso, tem 2 metros de altura, um cara simpaticíssimo, sensacional. Ele é da equipe, grande equipe de segurança do aeroporto de Viracopos. Encontrei-me com o João Busso outro dia. E ele foi claro, né, no YouTube, porque eu tô com um retorno aqui do FM 85.7, o seu som está lindamente bonito. Mas tem uma outra reclamação também do Eloir Pianca. Boa tarde, Batista, o som de vocês no YouTube sempre bem equalizado, porém, nesta semana eu notei que seu microfone está bem mais baixo que os do Tigrão e do CH. Às vezes fica difícil de compreender o que você fala. Pede para os meninos da técnica nos ajudar aí, Batistão. Tô lendo do jeito que ele escreveu. Abraço, Eloir Pianca. Grande Eloir Pianca, grande ouvinte, hein? De anos e anos a fio. É só
brincadeira sobre o Tigrão e o Leão. Abraço, Adriano de Serra Negra. E aí, ô Adriano? É isso. Pipocou, você vai brincar com o Tigrão e agora mandou mensagem dizendo que é só brincadeirinha. Ah, mas ele brincou mesmo, dizendo que se eles se parecem, mas eu acho que é pela associação aí de uma família muito próxima de mamíferos, né? Dos leões e dos tigres. Eu acho que foi isso. Sem problema, Adriano. Um abraço, um beijo a todos aí na linda Serra Negra. Sem problema, vamos brincar um pouco, porque de tomar porrada, eu já vou dizer pro seu negócio. Eu tenho um hematoma até no céu da boca. Boa noite, Jean Oliveira Pereira. Parabéns pelo programa. Será que o técnico do Central Córdoba tem que ser olhar de outra maneira, pois segurou o Flamengo, mudando aí de pato para ganso? Segurou o Flamengo, né? Mas, veja, vale sem dúvida, né, a sua observação, mas apenas e tão somente. O que precisa verificar é o seguinte: os times brasileiros que estão disputando a Libertadores, 2 nos salvaram, que foi o São Paulo e o Palmeiras. Os demais todos caíram de bico. Então, o Flamengo não está sozinho nessa. E também precisa ver o que é que está acontecendo, porque o Flamengo vinha muito bem e é natural, mesmo tendo um elenco poderoso como o Flamengo, oscilar. Aí perdeu no último minuto lá para a equipe do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, e teve esse revés diante do Central Córdoba. Então tem que ver se não está caindo de bico, né? Mas vamos dar uma observada então, da maneira que você está colocando aqui no técnico do Central Córdoba. Deixa eu perguntar em tempo real aqui para inteligência artificial. Quem é o técnico do Central Córdoba? Do Central Córdoba. Vamos ver o que é que diz. Central Córdoba. Tem que... Atual técnico do Central Córdoba, de Santiago del Estero, é Omar de Felipe. Ele reassumiu o comando da equipe em julho de 2024. Desde o seu retorno, de Felipe conduziu o Central Córdoba a conquistas históricas. Em dezembro de 2024, o time venceu o Vélez Sarsfield por 1-0 e conquistou a Copa Argentina, primeiro título nacional da história do clube. Essa vitória garantiu a inédita classificação para a Copa Libertadores 2025, onde o Central Córdoba surpreendeu o Flamengo, ganhando a partida por 2-1 no Maracanã, um feito que entrou para a história do futebol argentino. Omar de Felipe tem 63 anos e também é veterano da Guerra das Malvinas e tem uma carreira marcada por acessos de títulos em clubes como Olimpo, Quilmes e Independiente. Seu contrato atual com o Central Córdoba vai até dezembro de 2025. Eu não sei se a sua intenção, ouvinte, Jean Oliveira Pereira, foi citar esse treinador, porque a seleção brasileira está sem treinador. Se foi essa a intenção, embora você não tenha dito, acho que é muito para ele, hein? Acho que é muito para ele. E também o desejo de consumo do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é o Ancelotti. Parece que vai dar certo. O negócio já está mais ou menos encaminhado, inclusive o Real Madrid já está até contratando um outro treinador.
Então, e também tenho a informação de que o departamento jurídico do Ancelotti, pedido pelo Ancelotti, entrou em contato com pessoas importantes e de confiança do Brasil para verificar como é que está a situação jurídica da CBF. Não sei qual é a informação que foi passada, né? Mas está pendurado aí o presidente Edinaldo Rodrigues. Mas teve essa semana lá no STF, o Gilmar Mendes rechaçou a possibilidade de afastar imediatamente o Edinaldo Rodrigues, que foi inclusive uma deputada que tinha pedido, né, para o afastamento imediato. Então, mesmo ministro que concedeu uma liminar pela qual, eu não vou entrar no mérito, eu não tenho detalhes do processo, só para registrar o fato, liminar através da qual o Edinaldo Rodrigues se segura no cargo, ele que tinha sido afastado e voltou por uma decisão provisória sem julgamento de mérito do mesmo tribunal e do mesmo digníssimo ministro. São 18h20 em Campinas. Informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Em busca da segunda vitória consecutiva na Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebe o São Bernardo amanhã, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, com transmissão pela Rádio Bandeirantes e também pela Band Mais TV. O elenco alviverde finalizou a preparação na manhã de hoje. Como não tem nenhum jogador suspenso, Marcelo Fernandes vai ter força máxima para a partida contra o Bernô. O Guarani que luta contra um tabu, né? Nunca venceu na história a equipe do São Bernardo. A tendência é que o treinador repita a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Botafogo da Paraíba. No final de semana passado, foi a primeira vitória do Guarani na disputa desta Série C. JP Galvão, lateral direito, comemora o seu momento com a camisa alviverde. Ele que concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou sobre a titularidade na lateral direita do Bugre. Cara, sempre bom estar atuando mais, podendo ajudar meus companheiros. É uma disputa sadia, né, com o Just. É uma disputa que ele também estava bem, vinha jogando, eu cheguei também, fui treinando bem e graças a Deus pude estar atuando mais agora nos últimos jogos. E graças a Deus conseguimos sair com a vitória no último jogo, importantíssimo. Lembrando que a temporada começou com o Lucas Justin na lateral direita, né? JP Galvão chegou para a Série C e conquistou a condição de titular. Ele fala o que esperar desse time do Guarani para o confronto de amanhã contra o São Bernardo. Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos estavam sendo agora difícil. Vai ser mais um jogo complicado, só que a gente tem o fator casa, né? O fator torcida aqui, dentro da nossa casa, que é bem forte, e em busca de mais 3 pontos dentro de casa. Tem promoção de ingressos para o torcedor que quiser ir ao Brinco amanhã. Torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada em qualquer setor. Ingressos variando entre R$20 e R$60 a inteira e o tobogã vai estar fechado. Mas, como no domingo é dia das mães, nós temos promoção também. O Guarani faz promoção para as mulheres, né? As mulheres não pagam ingresso para acompanhar o jogo deste sábado. E o JP Galvão fez aí um apelo, né? Um convite para o torcedor bugrino. Tenho certeza que eles vão comparecer aqui e é fazer mais uma chamada, mais um pedido, né, para a torcida bugrina vir aqui, comparecer, nos apoiar durante os 90 minutos, para a gente poder sair com essa vitória importante para o nosso time todo, para o nosso clube e para a nossa torcida. Importante demais a presença do torcedor do Guarani no jogo de amanhã. Falei sobre o tabu, né, de o Guarani nunca ter vencido o São Bernardo na história, mas tem também uma outra marca negativa que o Guarani quer superar. Nesta temporada ainda não conseguiu 2 vitórias consecutivas. Não foi assim no Campeonato Paulista, também não foi assim na Série C. Quem sabe já mata aí 2 questões que precisam ser superadas, né? Vitória primeira na história contra o São Bernardo e também 2 vitórias seguidas na temporada. As informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. 18h23, hoje até 19h30. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo.
oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e toda a sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. 18h25, Guarani e São Bernardo amanhã, às 5 da tarde, esse jogo na TV aberta, na tela da Band. Não paga nada e você tem a equipe esportiva aqui de Campinas fazendo o jogo para você. Vou narrar na TV, aqui na rádio Roger Williams. Aqui na rádio o CH vai comentar. E lá na TV, o Tigrão e o Gleger. Aqui na rádio, o Catarino estará no estádio para acompanhar com todos os detalhes e também fazendo as entrevistas no final do jogo e também fazendo a entrevista coletiva do treinador. Na televisão, Vinícius Abarca será o repórter e vai também conversar antes do jogo com os treinadores, no intervalo com os jogadores, sempre um convidado de cada time, e no final do jogo também conversando com os jogadores. Você é o nosso convidado para acompanhar a transmissão que começa 4:45 na TV. E depois do jogo, tem uma edição especial do programa Os Donos da Bola, repercutindo tudo a respeito do jogo e também destacando informações, matérias e comentários sobre o jogo da Ponte que será na segunda-feira. Então, esparrama aí a notícia para nós, manda aí nos grupos de WhatsApp, redes sociais, enfim, avisa que o jogo estará de graça na tela da Band Guarani São Bernardo. E no intervalo nós teremos a KS Tubos e Conexões. KS Tubos patrocinando o intervalo inteligente na tela da Band. Combinado? Então você é o nosso convidado especial, ou para acompanhar pelo rádio, ou então para acompanhar pela TV Guarani e São Bernardo. Bom, Tigrão, para você comentar aí este jogo, né, que você vai comentar na tela da Band, mas antecipando a sua expectativa e os seus comentários. Nós não temos aqui o time, não divulga, claro, evidente, só naquela 1 hora protocolar antes do jogo, né? O jogo é às 5, então às 4 teremos lá a escalação. Mas tudo indica, com a recuperação do Anderson Leite, que será o time que começou o jogo diante da equipe do Botafogo e venceu naquela oportunidade por 2-1. Você está com o treinador nessa escalação, ou você manteria o time depois que saiu o Anderson Leite machucado, com o Pablo Baianinho
que inclusive achei até uma ousadia, né, do treinador, que ele tirou um volante, poderia colocar mais um volante ou outro volante. Não, ele colocou um meia ofensivo, o Pablo Baianinho, que inclusive participou no gol do Emerson Barbosa. E aí, Tigrão, o que você faria? Bom, Batista, explicando o que ele fez, né? Ele estava jogando com o Natan de primeiro volante, estava jogando com o Caio Melo e estava jogando com o Anderson Leite, só que soltando o Caio Melo. O Anderson Leite era o segundo volante e o Caio Melo estava sendo o segundo volante barra meia. Estava sendo tanto é que ele trocou. Você vê que o Guarani não está com numeração fixa, né? Ou se estava fixa, fez uma alteração. Porque o Anderson Leite estava jogando com a 10 quando entrava, ainda com o Maurício Souza. Já agora ele é 8. Pelo menos nesse jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Então, e o Caio Melo 10. Também número de camisa hoje não quer dizer absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Mas foi muito legal o Guarani jogar com a camisa numeração tradicional. Eu acho que todos os clubes deveriam jogar assim. Olha que legal que foi a escalação do Guarani contra o Botafogo. Andrei, 1. Lateral direito, JP Galvão, 2. Back central, Rafael, 3. Quarto zagueiro, Lucas Rafael, 4. Emerson, o Emerson Barbosa. Lateral esquerdo, 6. Primeiro volante, Natan, 5. Segundo volante, Anderson Leite, 8. Meia, entre aspas, mas que tem essa facilidade, Caio Melo, 10. Rafael Bilu, canhoto, mas que joga do lado direito, 7. Centroavante, Denis Júnior, 9. Olha que bacana. Isaac, começou ali fazendo uma beirada esquerda. 11. Olha que legal. Aí a gente fala, ó, de 1 a 11. Agora aí você pega aqui o Botafogo da Paraíba. Tinha o Denilson, 19. O Silvinho, 21. O Guilherme Santos, 38. O Eric, 30. O Thalisson, 28. Ah, para com isso, pô. Olha que delícia que é o time escalado de 1 a 11. E aí, quando o Anderson Leite se contundiu, o que é que ele fez? Ele foi ousado? Foi, porque ele tinha volante no banco. Ele tinha o Giovani, ele tinha o Sarará, mas ele veio com Pablo Baianinho. Só que o que ele fez com o Caio Melo, que estava saindo mais? Trouxe o Caio Melo para segundo volante e liberou o Baianinho para ser a transição, para ser o homem do arraste da bola. Tanto é que é o Baianinho que está lá na frente e serve o Emerson a 44 do primeiro tempo, Emerson Barbosa, num toque muito inteligente, de muita qualidade, no meio dos zagueiros, e o Emerson Barbosa, sem ângulo, faz o gol. Então ele foi ousado? Sim, mas sem juízo. Ele tinha um volante fazendo a função de meia e traz esse volante, tira, muda também. Então, com uma alteração, ele mexeu em 2 posições. Ele põe Baianinho no lugar do Anderson Leite contundido e traz o Caio Melo na do Anderson Leite, botando o Baianinho na do Caio Melo. Então veja como é que foi. E depois, ganhando o jogo, quando a Cuíca começou a roncar, ele toma o gol. Um gol que não estava nos prognósticos de ninguém, do Rodrigo Dourado aos 31 do segundo tempo. Tinha muito jogo pela frente ainda. Muito jogo. Não era pouco, não. Aí, o que ele fez? Quem tem, 3 pontinhos. Quem tem 3 pontinhos. Né? Quem tem medo. E não é medo, é inteligência. Você vai o quê? Você vai querer brigar com o incrível Hulk depois que ele já ficou verde? Tem que brigar com ele quando ele ainda tá lá no escritorinho, lá, né, contador, né? Tá lá numa área administrativa, um cara pequenininho, bonzinho. Depois que ele rasga a camisa, sai correndo, velho. Ele vai quebrar tudo.
Então não é questão de medo, é questão de juízo. O que ele fez quando o Isaac arriou? Ele tinha opções no banco, mas ele veio com o Sarará. Olha aí o que ele fez. Aí ele fecha. O Sarará é volantão. Aí ele ficou com o Natan, Caio Melo, Sarará, Pablo Baianinho, Denis Júnior e o Bilu, que também cansou, e aí entrou o Cristiano. Mas o Cristiano também é atacante de beirada e que joga do lado direito. Então esse foi o time. Vai fazer a mesma coisa se o Anderson voltar? Eu faria. Eu faria sim. Gosto muito do João Vitor, gosto do Pablo Baianinho. Talvez eu começasse com o Pablo Baianinho no lugar do Isaac. Só que o Isaac não foi mal no jogo, não. O Isaac correu, ajudou a marcar, mostrou uma intensidade que ele não vinha mostrando. Então é complicado também mexer com um jogador que indiscutivelmente tem qualidades. Na primeira passagem dele pelo Guarani, ele foi muito bem. Tanto é que o Guarani queria renovar o empréstimo com o Grêmio, que ele veio do Vasco para o Guarani, mas o passe é do Grêmio, o direito econômico e federativo, acho que só econômico. O Guarani tentou, depois da primeira passagem, prorrogar o empréstimo, não conseguiu. O jogador voltou. Então ele sabe jogar. Também não sei se não é o momento da gente parar um pouquinho de pegar no pé do Isaac, mas pega no pé quando ele merece, né? Não estava rendendo, o que nós vamos fazer? E deixar uma sequência de jogos para ver se ele adquire aquele ritmo da primeira passada dele pelo Guarani. Então, só esse senão, Batistão. Só esse. Isaac ou Pablo Baianinho é uma bola dividida danada. Mas sendo um ou outro, eu acho que o time vai ser muito, muito, muito próximo, se não for exatamente igual ao time que iniciou o jogo contra o Botafogo PB. E você falou aí da numeração, né, que tá legal. E eu tô gostando, claro que não gosto da divisão, que o melhor seria o futebol de Campinas estar na Série A. Mas se tem uma coisa que está me agradando muito, é o futebol sem VAR. Ah, também. É impressionante, né? Falar um negócio desse, porque nós estamos na era da tecnologia. Mas me torrou tanto esse VAR brasileiro que eu tô tendo uma imensa felicidade em fazer a Série C sem VAR. Vale o que o campo marca. É uma delícia. Então, você falou da numeração, aproveitei para falar também do jogo sem VAR, o jogo raiz. E também outra coisa, ô Tigrão, que estou gostando muito da Série C, é a numeração das camisas. Todos os times que eu assisti, a camisa, ela tem uma numeração, um número grande e visível. O problema é que nunca foi dos times de Campinas. Mas você pega a Série A aí, teve um jogo, o Corinthians, tá com a camisa preta com número preto. Quer dizer, tá com brincadeira. Palmeiras, camisa branca com número branco. O Juventude, ele tem uma camisa aonde ninguém consegue ver o número. Atlético Mineiro também, camisa riscada com número vermelho. É um negócio horroroso. Veio aqui o Anápolis, que é tricolor, que é uma camisa riscada. Mas nas costas, tudo com uma cor definida, numa cor escura e com um número claro. Pô, é difícil fazer isso, pô? É impressionante. Então a Série C, tô gostando muito, jogo sem VAR e também as camisas têm um número absolutamente visível, coisa que não acontece na Série A e em vários clubes também na Série B. Assino embaixo, concordo plenamente. Aliás, o negócio do VAR é um vexame, né, Batista? É um vexame, né? O cara parar um jogo por um lance óbvio, tava impedido ou não tava? Tá 4 metros na frente. Mas como o jogador fechou a jogada e fez o gol, ficam lá e o cara que opera não sabe nada de computação gráfica. Não sabe nada do software que está sendo utilizado. E vai, e volta, e vem, e corta. E a cor é vermelha, depois ela é azul, aí é que está na frente é azul, depois é vermelha. 8 minutos para um lance. Se tivesse na bandeira o Steve Wonder,
Ele falaria, ô VAR, eu enxerguei, pô. Não precisa perder tempo. Então o jogo tá mais dinâmico, tá tendo uma quantidade menor de acréscimos que desgasta muito os jogadores, desgasta até a gente e ao próprio torcedor. E outra, a bola foi pra rede, o juiz apontou pro meio e o bandeirinha tá correndo pro meio, acabou. Pode gritar até esgoelar. E o torcedor pode abraçar o companheiro que tá do lado, pode vibrar, pode rodar a camisa do clube sobre a sua própria cabeça, pode fazer festa, dar cambalhota, rabo de arraia, pode fazer o que ele quiser, com educação e sem machucar ninguém, e sem se machucar também, porque não vai voltar atrás. Agora, com o tal do VAR, o juiz aponta o meio, o bandeirinha corre para o meio, o narrador está se esgoelando. Tem um aí que eu conheço que ele leva em média 3 minutos para narrar um gol, para dar a saída da bola. A bola já saiu, já teve 3 escanteios, 5 faltas, já teve mais 2 cartões amarelos, ele ainda tá narrando o gol. Aí quando ele termina, o VAR fala assim, nina, nina, na. Tava impedido. Então é um horror. E o VAR é a tecnologia, mas ela está sendo mal empregada. Primeiro porque está sendo mal interpretado o trabalho do VAR. Tem lance que não é do VAR, eles entram. Tem lance que é e eles não entram. E quando entram é uma confusão, é um jogo de vaidades, é uma fogueira de vaidades entre a primeira voz, entre o comandante do VAR, aquele que é responsável pela informação. O cara do VAR não tem que opinar. Lugar nenhum do mundo ele opina. Ele tem que entrar e dizer, se é um lance de bola que bateu dentro ou bateu fora do gol, ele fala assim, ó, seguinte, bateu dentro, pode dar o gol. É 5 segundos, porque aí é uma coisa de imagem. Cruzamento foi lá na linha de fundo, ficou dúvida se a bola tinha saído ou não, ou se ela não estava totalmente fora. Sai o cruzamento, cabeçada, gol. Dúvida, reclamação. O Varento fala assim, ó, a bola saiu, pode anular. Pode dar tiro de meta. Só. Agora, lance de impedimento é uma linha que é traçada, mas tem que ser mais rápido. Aí é técnico também, não tem opção. Não tem opinião. Ó, impedido. Tá bom, impedido. Legal quando é lance de dúvida? Legal. Legal, ótimo. Ah, o bandeirinha deu impedimento, mas deu mesmo a linha aqui na linha. Pode dar o gol. Legal, corrige algumas injustiças, porque o olho humano falha. E o ser humano falha. Aliás, nós todos que somos humanos, nós mais falhamos do que acertamos. Agora, o jogo da bola em si, ele fica muito prejudicado. Então, em lances que não há necessidade de fogueira de vaidades, fica discutindo o responsável pelo VAR com o árbitro central, o árbitro de campo. Foi, não, mas olha lá, hein? Tá vendo? Ó, isso daí não pode. Então ele fica apitando do VAR. E o VAR não é para apitar porra nenhuma. O VAR é para chamar a atenção do árbitro quando é um lance de interpretação. Ó, vá lá e dá uma olhada que talvez você mude de ideia. Ponto. Ou a bola saiu ou não saiu. Estava impedido ou não estava impedido. A bola entrou ou não entrou. E a cor do cartão tá certa ou não. Mas isso tem que ser para estourar o saco de todo mundo. 15 segundos, no máximo. Agora aqui dá 8 minutos, porra. Aonde nós vamos parar? Então tá uma delícia, sim. O VAR fora, out. E a arbitragem raiz. E, aliás, tem sido boas. Você viu como é que é sem VAR? Até agora, em 4 rodadas, portanto foram 8 jogos que a gente acompanhou, só dos times de Campinas, fora os outros que a gente viu. Não teve nenhuma arbitragem contestada. Você percebeu isso daí ou não? Nada. Sim. Nada. Ah, foi pênalti, não foi. Ah, porque não sei o quê. Nada. Nada. Teve um lance aí do Emerson Santos da Ponte, que talvez dava para discutir aí num dos jogos atrás aí da Ponte. Acho que foi contra o Confiança. A cor do cartão. Se tivesse o VAR, talvez ele tivesse sido trocado de amarelo para vermelho. Mas é muito sutil. E também a interpretação, que o juiz ia ter que ir lá e falar, não acho não, vou manter o amarelo. Então tá fluindo o jogo, tá mais gostoso, e a qualidade da arbitragem melhorou. Durmam todos vocês
com um barulho desse grau de decibéis. 18h43. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, Desafio Mundial de Operadores Caterpillar e o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. 18h45, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no espaço Rede Eventos. Dia das Mães é para celebrar quem sempre cuidou da gente com amor e dedicação. E nada melhor do que retribuir tudo isso com um almoço especial do Família Diani. Pratos preparados com carinho, trazendo o melhor da Itália para você em um ambiente acolhedor e com a melhor vista da cidade. Tudo pensado para transformar esse domingo em um momento inesquecível. Faça desse Dia das Mães uma memória para a vida inteira. Família Diani, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
18h48, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. E a CH falando do Guarani Bugre, que vai enfrentar o São Bernardo, jogo que você vai comentar aqui na Rádio Bandeirantes amanhã. E a CH? Olha, Batista, eu espero que o Guarani faça uma boa apresentação. Eu estou muito curioso para ver esse time amanhã jogando no Brinco, com mais uma semana de treinamento para o Marcelo, que agora conseguiu, né, trabalhar um pouco o time, porque ele chegou na semana passada, não deu nem tempo direito de poder treinar o time. Agora já mudou de figura. Eu não espero, por exemplo, uma mudança significativa da água para o vinho, não. O time tem problemas de montagem de elenco, todo mundo sabe disso, mas agora tem a empolgação. Veio a primeira vitória e o Marcelo é um cara que eu estou batendo muito nessa tecla. Eu não sei se ele vai conseguir vencer o jogo, espero que consiga, mas o Marcelo pauta os seus trabalhos com muita simplicidade. Eu acho que é o jeitão correto nesse momento de dificuldade de tocar o time do Guarani. Arrozinho com feijão, bem temperadinho, não é? Para que o Guarani consiga, né, vencer o jogo, que é o que interessa nesse momento. Evidentemente, acompanhado de um bom desempenho sempre é mais agradável, inclusive para a gente que trabalha no jogo. Sobre o time que começa a partida, eu não estou esperando grandes modificações. Não acredito. Acho que o meio-campo, com a recuperação do Leite, deve ser o mesmo, né, com o Caio Melo encostando um pouquinho na frente, né, sendo o camisa 10 e o Anderson Leite segundo volante, que é a dele, não é? Ali deve ser o Natan primeiro volante. Na frente tem uma dúvida, mas também não tem tanto assim o que fazer. Denis Júnior tem que jogar, não é? O Bilu tem que jogar, e aí resta saber qual é o cara que vai ocupar o lado esquerdo, se é o Isaac ou o Pablo Baianinho. Na zaga é a mesma coisa. Acho que o JP Galvão deve receber mais uma oportunidade, não comprometeu na última partida, né? Ainda não está no ritmo que precisa estar, mas em termos gerais, eu acho que esse é mais ou menos o caminho. O Guarani enfrenta, além da qualidade técnica do São Bernardo, um time que tem muito mais entrosamento que o próprio Guarani. É um time que tem estrutura, não está bem no campeonato, é verdade, mas a maioria dos jogadores principais ficaram do Campeonato Paulista para esse Campeonato Brasileiro da Série C. Então é algo que precisa ser levado em consideração. É bem dirigido, o São Bernardo é um time organizado, não vive um bom momento, então para o Guarani todo cuidado é pouco. Batista. São 18h51 em Campinas. Batista, o Caio Melo está jogando mais como meia do que como volante. CH ou Tigrão tem essa leitura também? Laco. Sim. Bom, o Tigrão, né, já fez essa colocação. Agora há pouco ele fez uma dissertação falando exatamente isso, que o Caio Melo está jogando com o Marcelo Fernandes pouco mais à frente. Então já respondeu aí a sua questão. E o Marcelo Fernandes falou sobre isso na coletiva. Não, o Anderson Leite me disse que não quer, que não se sente bem, não é que não quer, que a dele é segundo volante. E para mim aqui, quem tem uma característica de ser o meia que nós não temos o especialista, com outras palavras, claro, ele disse, e tá com a liberdade, hoje tinha a função, na estreia do treinador, de chegar mais, de ser o condutor, de ser a transição meio-campo-ataque, era no jogo o Caio Melo. Aqui com a contusão do Anderson, que era segundo volante, ele vem com o Baianinho mais adiantado e atrasa, recua um pouquinho o Caio Melo. É exatamente isso. Rick Panda. Boa noite, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Quem são os 6 jogadores que o Guarani vai contratar? Ô, Rick Panda, ainda não tem, né? Se tivesse, claro que eu falaria aqui. O que eu disse hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, é que eu tenho informação que o Guarani está no mercado para contratar
6 jogadores. A janela abre no dia 2 de junho e fecha no dia 10. Então o Guarani não vai esperar o dia 2 de junho para fazer contratação. O jogador tem que chegar, tem que se aclimatar, até ele vestir o estádio Brinco de Ouro no seu corpo, no mínimo 15 dias. Então tem que contratar agora. O Guarani está no mercado agora, contratando para que no dia 2, entre o dia 2 e o dia 10, ele resolva lá a parte burocrática, né? A inscrição do jogador. Mas o jogador já estará há algum tempo treinando, se aclimatando no estádio Brinco de Ouro. O que eu fiz hoje, lá na tela da Band, com a participação do CH e do Tigrão, foi perguntar para eles, na opinião deles, eu fiz a seguinte questão: se vocês fossem consultados, não serão. Mas se vocês fossem consultados pelo Guarani, quais são as posições que vocês indicariam para o Guarani contratar? Posições carentes, jogadores que precisam resolver problemas que o time está tendo. Claro, apenas um jogo, né? O Marcelo Fernandes ainda está detectando quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. E ele vai participar também, não só ele, mas como o novo executivo de futebol, o Farney Coelho, junto com o CA, com o departamento lá de futebol, com a presença do Elano, com o Rômulo Amaro, que é o presidente, enfim, eles provavelmente estão detectando quais são as posições que o Guarani tem que contratar. É o primeiro passo para sair no mercado. O Guarani tinha interesse aí no David Braz. Não deu certo porque o jogador não quis. Ele resolveu permanecer no Mirassol na Série A do Brasileiro. Mas já deu, portanto, para a gente entender de que o Guarani contratará, está no mercado para contratar mais um zagueiro. Vamos lá, ô Tigrão, você pode repetir para a gente? Não vou nem colocar o CH nessa participação, né? Porque o tempo está correndo. Então, só com o Tigrão. O que você falou lá que você pode repetir? Quais são as posições que você indicaria que o Guarani tem que contratar? Traria mais um zagueiro, um lateral esquerdo que o Guarani só tem, o Emerson Barbosa, pelo que me consta aqui. Então, tá expulso, tá suspenso, tomou terceiro amarelo. Quem é que joga na lateral esquerda no lugar do Emerson Barbosa? Então vamos lá. Caio Christian. Então, mas tá pronto, Batista? Aprovou? Tá no banco. Ele entrou aí outro dia, né? Você gostou ou não? Jogo. Ele entrou no jogo. Experiente, 26 anos. Veio mas... Grêmio Prudente. Experiente eu também sou. Vou fazer 68, se Deus quiser, domingo que vem. Não agora, no Dia das Mães. No dia 18. Sou experiente. O que adianta? Você vai me pôr de lateral esquerdo? Então, o Caio Christian, ele entrou no jogo lá de Caxias, né? Isso. Então, veja o tamanho. Eu não gostei. Mas tudo bem. Você me perguntou, você vai ficar me borrifando ou posso fechar os 5 ou 6? Por favor, Tigrão, fique à vontade para você esboçar todo o seu talento de raciocínio. Melhor não, hein? Se eu falar tudo que tá aqui no meu talento de raciocínio, vai dar problema, hein? Problema. Bom, vamos lá. Lateral esquerdo, eu falei, um zagueiro, um centroavante, um meia e paro por aí. CH, que nesse momento não foi acionado, mas eu ajudo, viu, CH? CH falou de umas posições muito parecidas, mas também falou de um goleiro, que eu não coloquei na minha relação. 18h58, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola para destacar, inicialmente a Copa Libertadores da América. Ontem, pela 4ª rodada, fase de grupos, jogando na Colômbia, o Inter perdeu para o Atlético Nacional pelo placar de 3-1, portanto derrota do Colorado. Quem venceu foi o River Plate, fora de casa, derrotou o Barcelona de Guayaquil pelo placar de 3-2. Terminada a 4ª rodada da Libertadores, o único time classificado e com 100% de aproveitamento é o Palmeiras, 4 jogos, 4 vitórias. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos a abertura de mais uma rodada, a 7ª rodada, empate por 1-1 entre Atlético Paranaense e Chapecoense. Amanhã às 4 da tarde tem Avaí e Atlético Goianiense, 18h30 Goiás e Coritiba. A rodada prossegue no domingo e também na segunda-feira. Já pelo Campeonato Brasileiro, Série A, amanhã abertura da 8ª rodada, 4 da tarde Fortaleza e Juventude, 6h30 Mirassol e Corinthians, Grêmio e Red Bull Bragantino, Vitória e Vasco, 9 da noite Flamengo e Bahia. No domingo, 4 da tarde, Sport e Cruzeiro, 5h30 Palmeiras e São Paulo, no mesmo horário Atlético Mineiro e Fluminense, 8 da noite jogam Botafogo e Inter. Segunda-feira no Allianz Parque, 8 da noite, tem Santos e Ceará. Rodada também do Campeonato Brasileiro da Série C, abertura da 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 5 da tarde, tem Guarani e São Bernardo no Brinco, no mesmo horário Náutico e Confiança. 7h30, Brusque e ABC, Anápolis e Ipiranga. Domingo, 4h30, Botafogo da Paraíba e Floresta, Caxias e Retrô. Ainda no domingo, às 7 da noite, CSA e Maringá, Londrina e Tombense. Segunda-feira, 7h30, Itabaiana e Figueirense, Ituano e Ponte Preta. Lembrando que na classificação, Ituano e Ponte Preta, além do Maringá, aparecem com 10 pontos. O Ituano, pelos critérios de desempate, é o primeiro, a Ponte ocupa a 2ª colocação e o Maringá é o 3º colocado. Os 4 últimos, ABC, Náutico, Anápolis e Figueirense. O Guarani é o 15º colocado com 3 pontos ganhos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista.
19h03. Atenção, está encerrada a promoção de hoje. Agora, você que preencheu lá o formulário, já vai concorrer. Serão 2 ganhadores. O primeiro, 2 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Esse é o número 1. O número 2, ganhador número 2, 2 ingressos do Termas de São Pedro, mais um rádio portátil da Mundial. Os 2 ganhadores levam o rádio portátil da Mundial. O primeiro, 2 ingressos do Hopi Hari. E o segundo, 2 ingressos também, mas do Termas de São Pedro. Tá bom? Então, tá encerrada, não entre mais para preencher o formulário. Já tem o sorteio e você saberá se é o ganhador ou não. E como está a manutenção do seu veículo, hein? Atenção! Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva do seu veículo. Ela evita danos maiores, sabia? E também garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis. Então, na Rocha Autopeças, você vai fazer a manutenção preventiva comprando as peças. Escolha o mecânico da sua confiança e as peças você vai adquirir na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site. Anote aí, rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 19:06. Batista, boa noite. É o Sami Moraes. Sami Moraes está fazendo uma pergunta. Quem é mais lindo? A. Antônio Fagundes. B. Francisco Cuoco. C. Tony Ramos. Ou D. Tigrão. Ô Sami Moraes, que interesse é esse, hein? Em saber qual é o mais bonito. Mas, já que eu fui citado, eu dou a resposta. Dou a quem doer. Tigrão lembrou um personagem do Jô Soares, o Gardelão, muito amigo. Eu tô lembrando outro, né? Tinha um também que falava, eu falo, eu dou a resposta, e dou a quem doer. Então eu dou a resposta imitando, parafraseando o personagem do Jô Soares, que não me lembro o nome neste momento. O mais lindo dos 4 é indiscutivelmente o Tigrão. Claro. Eu sou mais duro. Não é duro de ereto, duro de grana. Dos 4, eu sou mais jovem, mais bonito e mais duro. Não confundir com mais ereto. Boa noite, Batista. Fiquei sabendo que o Falcão, ex-jogador Falcão, que jogou com o Ancelotti na Roma, está conversando e apoiando a sua vinda para treinar a seleção brasileira. Messias Rodrigues Souzas. Abraço para você, Messias. Muito obrigado aí pela sua participação. É verdade. O Falcão foi uma das pessoas consultadas pelo Ancelotti sobre a CBF.
E o Falcão deu referências importantes, né, para que o Ancelotti pudesse aceitar o convite. Então ele está de saída, não vai mais comandar o Real Madrid. Tem esse clássico contra o Barcelona, está marcado para o próximo domingo. E o Real Madrid até planeja em homenagear o Ancelotti neste jogo, porque será a sua última partida no Santiago Bernabéu contra o Real Sociedad no dia 25 de maio. E aí ele receberá, portanto, uma justa homenagem, né, por tudo aquilo que ele realizou, conquista de títulos e tudo mais com o Real Madrid. E ele provavelmente deve aceitar aí o contrato com a CBF para dirigir a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. O Real Madrid até já contratou, já acertou com o Xabi Alonso, que é o atual técnico do Bayer Leverkusen, mas o próprio Bayer Leverkusen já anunciou o desligamento do técnico Xabi Alonso. Até é uma vontade aí antiga, né, do Real Madrid em ter o espanhol como treinador. É ele que assumirá o Real Madrid no lugar do Ancelotti. Então, resta saber, né, se o Ancelotti vai conseguir fazer uma campanha de título para a seleção brasileira que, desde 2002, não está conseguindo êxito. Tentou 2 vezes com o Tite, não conseguiu. Tentou com o Dunga, anteriormente também não conseguiu. E agora vamos ver aí com o Ancelotti o que vai acontecer. Eu recebi classificar primeiro, né? Antes de tentar o título, tem que se classificar. Recebi um WhatsApp aqui do meu grande amigo Beisola. E eu, Beisola, não concordo com você, não. Ele disse que é a favor da permanência do Edinaldo Rodrigues e é a favor da vinda do Ancelotti. Ô, Beisola, tudo bem, te respeito muito, você é um cara inteligente e tal, mas não concordo com isso aí não, tá? Agora, é democrático. Ele falou, não estou conseguindo mandar lá pro Batista, mando para você aí. Beisola, grande amigo, hein? Muito amigo. O Beisola é a favor da permanência do Edinaldo Rodrigues e também é a favor da vinda do Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso, como o presunto, e leve, como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E quem for de carro pode contar com estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja do Igatacado em Sorocaba. Bandeirantes. Bem, nós vamos agora com os temas do dia e logo depois o sorteio dos presentes de hoje, tá bom? Então aguarde
você que preencheu o formulário, serão 2 ganhadores. Então fique atento, fique ligado, porque já, depois dos comentaristas nos temas do dia, eu vou fazer aqui o sorteio. Então vamos lá, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A presidente Leila Pereira negou mais uma vez qualquer tipo de contato da CBF com o Palmeiras sobre o técnico Abel Ferreira, que foi cotado nas últimas semanas para assumir o comando da seleção brasileira. Em evento realizado, relativo, melhor dizendo, à disputa da Copa do Mundo de Clubes, Leila reforçou que já havia dito no dia 30 de abril, avisou que continuou sem receber a consulta da CBF e rechaçou qualquer possibilidade do técnico português deixar o Palmeiras. Abel tem contrato com o Verdão até o fim de 2025, mas Leila revelou que há negociações em curso para que o vínculo seja estendido até o fim de 2027, que é quando termina o mandato dela. Pauta 2. Times brasileiros têm pior aproveitamento no atual formato da Libertadores e da Sul-Americana. Equipes do Brasil conseguiram apenas 40% dos pontos na atual Sul-Americana. Pior marca após as 4 primeiras rodadas desde 2021, quando a competição passou a ter fase de grupos. Pauta 3. Xabi Alonso está de saída do Bayer Leverkusen. Campeão da Bundesliga na temporada 24, ele deixa o clube após 2 anos e meio. O treinador espanhol tem acerto encaminhado para substituir Carlo Ancelotti no Real Madrid. O anúncio foi feito pelo próprio Bayer Leverkusen na manhã desta sexta-feira. Xabi Alonso já era cotado como substituto de Ancelotti no Real Madrid e tinha acordo para deixar o clube alemão ao fim da temporada. Vamos lá, Tigrão, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Bom, essa informação do Xabi Alonso saindo do Leverkusen como campeão da Bundesliga e indo para o Real Madrid, ela começa realmente a ligar os pontos, né? É muito possível realmente então que seja a despedida agora no próximo jogo do Real Madrid do Carlo Ancelotti. E da outra vez, que ele já é há mais de um ano o sonho de consumo absoluto do Edinaldo Rodrigues, o atual presidente da CBF, o grande entrave foi o contrato e o tamanho da multa com o Real Madrid. Talvez também o próprio salário do jogador, do treinador. Agora, se já está apalavrado, se já está encaminhado, interpretem como quiserem, a ida do Xabi Alonso para o Real Madrid, saindo como campeão do campeonato italiano, alemão, então me parece realmente muito encaminhada e praticamente consumada a saída do Ancelotti do Real Madrid. E aí o grande entrave que existiu na última ou na anterior tentativa da CBF de trazê-lo para dirigir a seleção brasileira, esse entrave foi desmanchado. Então, juntando os pontos, me parece que começa a ficar realmente palpável e viável imaginarmos que ele, o treinador italiano de grande capacidade, possa realmente vir a ser o próximo treinador da seleção brasileira. Nós não tivemos isso até hoje. Que eu tenho a notícia, desde que acompanho a seleção brasileira, sempre foram treinadores brasileiros. Vai ser um fato inédito. Eu tenho pontos a favor e contrários. A questão da língua, a questão da cultura do país,
a questão da adaptação do treinador a um país lindo como é o nosso, mas com todos os problemas que ele tem, e principalmente a estrutura política que governa, que comanda, que coordena e que decide as coisas da CBF. Patrocinador apitando de lá para cá, empresário transitando no hotel da seleção brasileira, família dos mais cotados sendo tratada como se jogasse na seleção brasileira e não se fosse apenas parente de alguns jogadores. Eu tenho um pouco de medo disso, de que o Ancelotti venha e quando ele confirme tudo isso que eu estou falando na prática, que ele fale, não é para mim, eu sou um pouco mais sério do que toda essa maracutaia aqui. E aí ele puxa o carro, vai embora depois de 5, 6 meses, 8 meses, e aí nós estaremos às portas da Copa do Mundo e teremos perdido todo esse tempo. Não questiono a capacidade dele, apesar da dificuldade da adaptação que eu acho que ele vai ter. Mas as questões intramuros da CBF, a forma com que as decisões são tomadas e as ingerências que certamente existem nas convocações e até nas escalações, eu acho que são preocupantes demais pelo perfil, até onde a gente conhece o estilo e o caráter do Carlo Ancelotti e a sua trajetória dentro do futebol, seja como jogador vitorioso, seja como treinador dos mais experientes e mais laureados do futebol mundial. Tenho essa preocupação. Se ele vier se adaptar bem e fechar os olhos para algumas aberrações, para não dizer outras coisas, e não me comprometer, eu sou a favor da vinda dele. Mas me preocupa o impacto cultural que ele vai ter. E o impacto comportamental, para ser bem leve aqui, de algumas pessoas que mandam no futebol brasileiro. Se ele superar isso, tomara que venha. E você, CH, qual o tema que você escolheu? Batista, o tema que eu escolho é essa performance negativa dos times do Brasil, times brasileiros na Taça Libertadores e Sul-Americana. Eu acho que isso tem diretamente um reflexo do atual momento técnico que o Brasil vive. Veja só as cacetadas que o futebol brasileiro tomou nessa semana. Vasco sendo goleado, Corinthians só empatando, praticamente eliminado da Sul-Americana, o Internacional tomando um chacoalho na Colômbia do Atlético Nacional, o Bahia perdendo em casa, jogo complicadíssimo, tomou 3-1 em casa. Então, assim, aquela superioridade que apontava até na Libertadores do ano passado não está acontecendo até o presente momento. A exceção é o Palmeiras e o São Paulo também, diga-se. São dois times que vão muito bem. O restante está patinando. E o Flamengo, com o elenco que tem, não consegue engatar uma terceira marcha. É preocupante. E eu vou repetir. Esse momento dos times brasileiros na Libertadores reflete muito para mim o atual momento técnico negativo do futebol brasileiro, Batista. 19:22, vamos ao primeiro sorteio. 2 ingressos para o Hopi Hari, mais o rádio portátil da Mundial já. Aí, Igor Riqueto Santana, ou Richeto, como se escreve? Igor Richeto Santana, parabéns. Atenção, coloca aí de novo só para eu ler o número do telefone dele. 19, o código de área, e o número 99984 e os 4 números finais que eu não vou declinar. Parabéns, você ganhou 2 ingressos para o Hopi Hari, mais um rádio portátil da Mundial. Agora o segundo sorteio. 2 ingressos para o Termas de São Pedro, mais um rádio portátil já. Cláudio Sampaio Silveira. 19, o código de área, e o número
99 907 mais os 4 números finais. Parabéns, Cláudio Sampaio Silveira. Vocês foram sorteados, né, os 2, e vão retirar os presentes em 3 dias úteis. Segunda, terça ou quarta. Segunda, terça ou quarta. Das 9 da manhã até a 1 da tarde ou das 14h30 até 17h30. Nos 3 dias úteis, os horários são os mesmos, tá bom? E tem que ser você mesmo o ganhador para vir a retirar. Não adianta mandar representante, tem que ser você mesmo para retirar aqui os presentes. E muito obrigado para todos que participaram. Inúmeras participações. Numa sexta-feira como essa, tivemos um número gigantesco. Mais de 100 participantes nesta sexta-feira. Muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. Salah conquista prêmio de melhor jogador da Premier League. Campeão com Liverpool. Egípcio recebe prêmio da Associação de Jornalistas Esportivos Britânicos. E aí, CH, você concorda ou daria esse prêmio para outro jogador caso você fosse consultado? Ah, Batista, prêmio para o Salah merecidíssimo. Jogou uma temporada primorosa, sem dúvida alguma. Eu acho que está corretíssima a premiação para o ótimo Salah. E você, Tigrão, se você fosse um dos votantes, você daria o prêmio para o Salah ou daria para outro jogador? Batista, é o campeonato mais, para muitos, o campeonato mais difícil e de maior nível técnico do mundo hoje, né? Então, o campeonato inglês realmente é uma coisa absurda. Cada time é uma verdadeira seleção mundial. Tivemos outros destaques sim, mas eu acho que está muito bem entregue ao Salah, que é uma fera. E eu sigo com você, Tigrão. Mesmo com a eliminação do Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. Aliás, competição que será definida no dia 31 entre Inter de Milão e PSG. Mas e aí, mesmo com a eliminação do Barcelona, você daria o prêmio de melhor jogador do mundo para o Rafinha ou não? Ele estaria certamente pela temporada que fez e está fazendo, ele estaria certamente entre os 3 primeiros, mas talvez ele venha a perder esse posto ou este favoritismo depois de disputar da final. Pode ter alguém aí que desequilibre. E para você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Olha, Batista, pode até ser. O Rafinha fez uma boa temporada, né? Mas eu destacaria o espanhol, menino de 17 anos, Lamine Yamal. Para mim, ele é o principal jogador o jogador dos últimos 12 meses aí. Então, o Rafinha estaria entre os meus 5 melhores do mundo. Mas o Yamal é, para mim, disparado o melhor jogador, tecnicamente falando, nos últimos meses no futebol do mundo. Eu sigo com você, CH. Qual o resultado do Choque Rei de domingo? Esse jogo, Palmeiras e São Paulo, será disputado lá em Barueri, Arena Barueri. Aliás, um negócio estranho, né? Santos e Ceará vai ser no Allianz Parque. E o Palmeiras vai enfrentar o São Paulo em Barueri. Durma-se com um barulho desse. Mas e aí? Da Palmeiras, São Paulo ou empate?
Batista, vai ser um jogaço de futebol na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo. Jogo equilibrado, hein? O Palmeiras vive um ótimo momento, mas o São Paulo também. E tem a rivalidade. Então, meu palpite pro Choque Rei, Batista. Sim. Empate. E você, Tigrão, o seu palpitômetro hoje, você se esqueceu de colocá-lo na tomada ou você lembrou e ele está funcionando? Batista, aliás, você falou que então o Palmeiras... Não, coloquei na tomada, tá carregadíssimo. Ah, que ótimo. Puxa vida, que medo, hein? Tá carregadíssimo. Ô Batista, quer dizer então que o Palmeiras joga em Barueri e o Santos joga no Allianz Arena. Exato, correto, é isso aí. Um dia ainda eles vão conseguir, eles estão se esmerando. Um dia ainda o Jabaquara vai mandar o seu jogo na Vila Belmiro e o Santos no Estádio Espanha, que é o nome do estádio do Jabaquara lá em Santos. Eles vão conseguir me tirar do sério, mas eu acho que dá Palmeiras lá em Barueri. Santos e Ceará é segunda-feira às 20 horas no Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras. E o jogo do Palmeiras com São Paulo é domingo. Porque já terminou a desmontagem do palco. Exato, exatamente, é isso aí. Estádio preparado, já estruturado desde o seu nascimento para fazer grandes shows. E é um negócio rentável também para o Palmeiras, né? Embora seja estranho, mas é o dinheiro que precisa entrar de alguma maneira e o Palmeiras fez, evidentemente, um bom negócio. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã no Jogo do Guarani, se Deus quiser. Boa noite. Abraço para você, Tigrão, e até amanhã. Um abraço, Batista, até amanhã, um abraço a todos da Bandeirantes, nossos queridos ouvintes, e até amanhã, se Deus quiser, na tela da Band com Guarani e São Bernardo, a partir das 16h45, no telão e na telinha da Band. E eu estou encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas de coração eu agradeço a sua participação. Muito obrigado mesmo. Bem, nós amanhã estaremos aqui na Rádio Bandeirantes com Guarani e São Bernardo e também com o mesmo jogo na tela da Band. Vem aí na sequência Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate, com Ricardo Capitão.